Então, pessoal, vamos lá para o nosso segundo episódio do nosso podcast Acima da Média. Então, definir algumas coisas, né, pessoal? A gente falou no nosso último encontro sobre realmente a questão de fazer o MVP, que é o mínimo produto, né, mínimo viável do produto, que é justamente rodar esses testes pequenos. Então, eu fiz mesmo aquele dia rápido, rodei para vocês. Foi bom porque eu desenvolvi a habilidade de como criar um podcast, que eu não tinha, como criar um canal no YouTube, que eu também não tinha, e eu derivei isso do mesmo conteúdo. Então, eu salvei no Zoom mesmo, para já ir passando algumas dicas para vocês. Ele permite até 40 minutos, e ele mesmo já salva o áudio e o vídeo. Então, passei para vocês, vocês passaram alguns feedbacks, entre eles um que eu realmente notei diferença foi a questão do som, eu achei que realmente poderia melhorar, e da luz. Aí, de novo, colocando para rodar esse processo do nosso MVP, que eu pensei assim, o que eu posso fazer para melhorar então a questão da luz? Então, eu organizei, né, um ring light que eu tinha aqui em casa mesmo, organizei as luzes aqui do teto e coloquei uma luz de fundo, vou testar como é que vai ser, e aí eu pensei assim, vou ter que investir no microfone para melhorar mesmo. Eu tinha usado o Mac, né, e achei que a imagem não estava boa, usei o computador. Falei, opa, tem uma coisa muito simples aqui, porque eu comecei a pensar, e primeiro vem, lembra, sempre as ideias complexas. Eu falei assim, eu vou comprar uma câmera, vou pegar uma outra câmera, vou pegar uma GoPro. Então eu falei, cara, coisa simples, né, assim, por mais óbvio que fosse, não tinha passado por mim utilizar o celular, porque eu queria estar me vendo na tela e eu queria gravar o som e o áudio, o celular ia ficar longe. Aí eu pensei, opa, agora tem a questão do microfone. Como que eu posso fazer? Então, lá na empresa, né, lá na clínica odontológica, que eu sou um dos sócios fundadores, a gente tem um microfone lá que é esse que está aqui. Eu falei, eu vou fazer um teste. Se for bom, é uma coisa barata, eu rodei o teste pequeno, eu vejo que vale a pena, que vai servir, e realmente eu faço a aquisição. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. Coloquei o microfone, agora a gente vai rodar, ver se o som vai ficar bom, creio que a imagem vai ficar melhor, está sendo também das costas do celular. E o que eu fiz? Coloquei o computador, depois eu vou mostrar para vocês os bastidores, mas coloquei o computador aqui para que eu possa me enxergar também, porque realmente é mais difícil quando você faz uma aula somente online, que não tem interação, você olhando só para a câmera, que é o que está acontecendo aqui. Que ano passado a gente fez os nossos encontros, sempre encontros ao vivo e utilizando o Zoom. Né? Então, uma das coisas que eu perguntei aí para quem já era membro e quem estava entrando passar de feedback é se queria que fizesse online ou não, e eu acho que realmente seria um problema a gente conseguir achar um dia que todo mundo, ou a maioria, pudesse, para a gente entrar e interagir, e talvez excedesse inclusive o tempo, porque hoje o YouTube tem um limite ali de 15 minutos, você tem que fazer algumas validações, umas postagens antes, para ele permitir você colocar vídeos mais longos do que 15 minutos. Então, o que eu optei por fazer? Eu vou fazer semanalmente, né? Então temos 52 semanas, vão ser pelo menos 52 episódios. Esses episódios eu vou estar colocando tanto no podcast quanto no canal do YouTube, e aí você vai ver em qual plataforma ficar mais confortável para você, você vê na hora que você achar melhor, né? Geralmente vocês têm meu contato de WhatsApp, a gente tem a lista de transmissão, então vocês podem me mandar mensagem com feedbacks, porque eu aguardo isso aí, e de repente a gente marcar um que outro encontro, uma certa antecedência para que a gente realmente possa debater outros assuntos, tá? Outra coisa importante, ano passado eu comecei fazendo encontros, né, de 1h30, a gente reduziu depois no segundo semestre para 40 minutos, né, e eu conversando com as pessoas que eu pedi feedback, aquelas que me enviaram espontaneamente, que 20 minutos está mais que adequado, né. E aí já vem uma dica, né, porque são realmente conteúdos de diferentes tópicos que a gente vai abordar, todos eles sobre desenvolvimento pessoal, e são tópicos que, então, realmente podem alguns fazer mais sentido e outros fazerem menos para determinadas pessoas, e realmente não pode tomar muito tempo. Então, pensando no que a gente está falando aqui, que é capitalizar o nosso tempo, né, que é utilizar ele da melhor forma possível, por exemplo, 20 minutos é muito fácil da gente conseguir colocar em, por exemplo, utilizar para capitalizar o tempo que a gente gasta no trânsito. E por mais perto que a pessoa more, certo, do seu trabalho, vamos botar assim que ela gaste 10 minutos, se ela colocar o podcast ouvindo, uma coisa que não vai atrapalhar ela na direção nem nada, ela vai consumindo esse conteúdo, porque eu não vou mostrar um slide, não vou mostrar um gráfico nem nada, então é fácil da pessoa acompanhar, né? Então se ela gasta 10 minutos, na ida e na volta, no dia ela ouviu o podcast, uma vez só por semana, é fácil de ver. Eu mesmo faço isso consistentemente, já tem aí mais de 7 a 8 anos, né, de consumir podcast e utilizar o tempo de trânsito para isso, usava quando ia na academia, quando saía para pedalar.
que era justamente o que a gente já conversou no outro encontro, que é fazer 2 em 1, né? Então uma dica aí para você que vai consumir esses conteúdos é realmente, não é você parar para assistir ou parar para ficar vendo, é realmente se aproveitar uma outra atividade que você vai fazer. Por exemplo, você tem que organizar alguma coisa em casa, lavar a louça, vai sair para dar uma caminhada, tá no deslocamento do trânsito, você realmente colocar esse podcast para rodar. Aí a gente vai fazer basicamente isso aí, sempre nessa casa aí dos 20 minutos, que é inclusive importante porque o exercício também é o quê? Conseguir passar uma mensagem relevante para vocês, um ensinamento diferente dentro desse tempo. Então aqui foi mais uma introdução para colocando em prática essas coisas do MVP, e eu aguardo sempre o feedback de vocês, tá? Ou no WhatsApp, ou realmente nos comentários que cada uma das plataformas tem, para a gente conseguir dar sequência. E o tema que eu quero falar sobre hoje, que é uma coisa que é um pouco contrassenso, né? Porque a gente ouve muito aquela questão assim, ó, antes feito do que perfeito, né? E a gente tem que pensar assim, será que realmente é melhor antes feito do que perfeito? Eu vi um vídeo tal da pessoa colocando, a pessoa pediu para fazer uma tatuagem, falou assim, fui um tatuador, pedi para fazer uma tatuagem, a tatuagem ficou horrível, e aí o tatuador me falou assim, não, antes feito do que perfeito. Ele falou assim, será que isso é realmente verdade? Porque a gente fala muito, eu mesmo sou uma pessoa que fala muito sobre isso, antes feito do que perfeito. Isso tem a ver, por que eu estou trazendo aqui? Porque tem a ver com o nosso teste, né, do MVP, que foi do último encontro. Então assim, será que vai caber para todas as situações? Por exemplo, esse caso que a pessoa trouxe quanto à questão da tatuagem, obviamente não, porque todo mundo realmente vai fazer um trabalho, receber um serviço como esse, que é o melhor possível. A mesma coisa na minha área da odontologia, o paciente me busca e, por exemplo, se ele quer fazer uma restauração estética, ele quer que fique o melhor possível, né? Ele não quer que seja feito. Então é importante a gente separar alguns contextos, e eu tive alguns insights sobre isso, que é o seguinte, a gente tem, na verdade, 3 classes, né? A gente tem o feito, na verdade, a gente pode colocar até 4, né? Então a gente tem o não feito, o bem feito e o perfeito. Então muitas pessoas acabam ficando travadas na parte do não feito. E o não feito por quê? Porque a pessoa sempre está pensando na melhor estratégia, no melhor componente. É igual eu falei, tem que rodar o MVP, é melhor você fazer logo. Então, quando que vale a pena realmente essa questão do antes feito do que perfeito? Realmente quando você procrastina alguma atividade, e é uma atividade que permite você fazer ajustes ao longo do caminho. Por exemplo, temos aqui 52 episódios. Nesses 52 episódios eu não tenho objetivo nenhum, né, de que isso seja perfeito, não tenho objetivo financeiro com isso, de monetização nem nada, né? Então eu tenho tempo e eu tenho recorrência, né? Cada um dos encontros eu posso o quê? Dar o meu melhor dentro da... Então, pessoal, vamos lá na prática. Olha só, a gente falando sobre como é que faz rodar o MVP, olha que importante. Eu gravei os 20 minutos do episódio, quando finalizou aqui, eu fui dar uma olhada no celular e ele não salvou, ele tinha salvo apenas 7 minutos, né? Então, olha só que bacana, eu ter feito um episódio menor me permitiu, em caso de erro, poder regravar hoje. Já pensou se eu tivesse gastado aqui 2 horas gravando, tivesse dado errado, eu ia realmente enfrentar uma frustração muito grande, não ia gravar de novo, era uma semana que ia ficar sem episódio, eu ia ter que compensar na outra semana e ia ficar um problema grande, né? O que eu tomei de alternativa? Melhorei um pouco o espaço do iPhone, que foi esse o problema principal, não consegui liberar tudo que eu tinha que gravar agora, e eu mudei de 4K para HD. Então, inclusive, a gente vai ver e eu quero o feedback de vocês, tá? Se vocês acharam que mudou muito a questão da imagem para quem está vendo no YouTube, né, no Spotify, não vai fazer diferença. Eu achei que o áudio ficou bom, né? Então vamos recapitular aqui onde eu havia parado, que a gente tem o não feito, o feito, bem feito e o perfeito, né? Perfeito ele é inalcançável, porque perfeito é só Jesus Cristo. Perfeito é sempre um conceito que em várias coisas que a gente pratica, elas são questões utópicas, né? E as pessoas utilizam isso muitas vezes como desculpa, né? Quantas vezes numa seleção de emprego, e eu mesmo já utilizei isso, a pessoa pergunta assim, eu lembro na seleção do SESC, né? Quando eu fui estagiário do SESC. Falava assim, fala uma desvantagem sua. Aí eu fui lá e coloquei que eu era perfeccionista. O perfeccionista a gente tem que entender assim, primeiro, ele está atrás de uma coisa utópica, não tem como ser perfeito, você não tem todos os recursos, todas as respostas e informações. E tem uma coisa muito importante quando a gente fala de fazer as coisas, não é só você fazer, é o timing, é o momento de fazer. Então, o perfeccionista, né, e eu já fui muito perfeccionista, né, pode ser que seja você também, o perfeccionista ele tem algumas características, né? Primeiro, ele tende a atrasar os projetos, né? Ele tende a procrastinar, né?
justamente porque ele está sempre pensando nas condições melhores para ele conseguir realmente fazer as coisas e dificilmente vão estar todas as condições ideais, e ele tem um grau de frustração muito mais alto. Né? Então pensa comigo aqui, se eu tivesse colocado que eu vou porque a gente estava falando assim de quando que cabe essa questão, né, do antes feito do que perfeito. Ela cabe em situações que eu consigo fazer ajustes, como nos episódios, né? Ela não cabe numa situação que eu preciso entregar realmente o resultado, eu tenho uma oportunidade. Por exemplo, estou fazendo uma estética do sorriso do meu paciente. Eu não vou falar para ele que antes feito do que perfeito, porque não é uma atividade simples e que exige consistência, né? Isso serve para as coisas que tem que ter consistência, repetição, né? Ali é um resultado. Então, realmente lá eu vou trabalhar dentro do bem feito. De novo, perfeito, porque às vezes o paciente ele fala assim, mas não ficou igualzinho o outro lado. Aí eu até explico né, que primeiro, o perfeito não existe, existem assimetrias, né, que realmente podem acometer as arcadas que muitas vezes passam desapercebidos. O importante é ser bem feito, entender as limitações que cada um dos casos tem. E aí a gente reforça uma questão que é alinhar a expectativa, nessa situação, alinhar a expectativa do paciente e a do operador, de quem está executando. Mesma coisa a gente com o projeto, a gente tem que alinhar as expectativas. Será que elas são reais? Porque a gente tem que pensar que o perfeccionista, ele acha que de repente ele pode fazer tudo, ele consegue fazer tudo, e de repente ele não tem recursos para fazer essas atividades, né? Quando a gente fala de recursos, quais que são? Deixa eu só parar aqui e ver se está gravando, né? Vai que travou de novo. Não, está gravado. Então, quais que são os recursos que a gente vai acabar utilizando? São basicamente três, né? A gente tem o recurso de tempo, esse é o recurso mais justo da face da Terra, todo mundo num dia tem 24 horas, o tempo você não compra ele, não tem como se aumentar, e à medida que a vida vai passando, na verdade ele só reduz, né? Então ele é o mais democrático de todos. O segundo recurso que a gente tem é o recurso da energia. Então, a energia é a quantidade de coisas que você consegue entregar durante o dia de fazer, né? E a gente tem energia física, energia mental, né? Diferentes tipos de energia para a gente poder utilizar. Isso você recarrega. O que quer dizer? Tem um limite durante o dia. Então, de repente, você pode esgotar toda a sua energia até as 9 da manhã e não render mais nada no restante do dia. Né? Tem como você melhorar a sua energia? Tem. Mas depende de um condicionamento. Então, são coisas que você tem que fazer de maneira consistente para melhorar a sua energia. A gente pode até falar disso num outro encontro, né? Mas o máximo que você faz é recarregar ela, tá? Então o que quer dizer? Que se eu passar 5 dias sem cuidar da minha saúde, sem fazer exercício, sem dormir bem, sem me alimentar bem, naturalmente a minha energia vai abaixar e com a minha energia baixa eu não vou conseguir fazer o que precisa ser feito. E o terceiro desses recursos é o dinheiro, o recurso financeiro. Eu posso estar endividado, eu posso estar zerado ou mesmo eu posso ser multimilionário. E esse não tem escala, porque veja, as horas eu não consigo aumentar. A energia eu aumento, mas tem um limite que é um limite colocado diariamente, tem que ser recarregado. O dinheiro não, ele não tem essa limitação. Mas a gente tem que pensar que nós temos esses três recursos, porque às vezes as pessoas só olham para o recurso financeiro e quando muito olham para o recurso tempo, né? Esquecem do recurso da energia. Porque quando a gente vai fazer atividades, eu preciso elencar o que? Prioridades, eu preciso fazer uma análise essencialista. Porque quando eu tenho prioridades, eu sei que eu tenho recursos limitados, porque esses três são limitados, e eu sei aonde que eu vou focar. Então o perfeccionista muitas vezes não tem isso em mente, e ele quer entregar mais do que ele dá conta, ele promete mais do que ele dá conta, e na verdade quem acaba pagando o preço é ele mesmo, né? Então isso, o perfeccionismo não é uma coisa boa, o perfeccionismo é uma coisa ruim que ela tem que ser tratada, né? Depois a gente pode falar até um outro, né? Talvez no próximo encontro, sobre como tratar o perfeccionismo. E no outro extremo a gente tem também aquela pessoa que ela faz tudo mal feito e aí de repente ela fala assim, antes feito do que perfeito. Ela utilizou mal esse conceito, né? Que é um tipo de drive mental, um mindset para ser utilizado. E na verdade, ela acaba fazendo tudo mais ou menos e não se dedica melhor. Então a gente tem que focar em fazer o bem feito, né? Então fazer o melhor que possa na condição que tem, quando não tem condição de fazer melhor, que é o que o Cortella aí nos ensina, né? Então, quando eu estou na minha atividade profissional, onde eu tenho só uma intervenção, estou fazendo uma cirurgia e tudo, eu preciso dar o melhor de mim. Então, eu tenho que focar no bem feito, sabendo que o perfeito é inatingível. Tá? E realmente ali eu não posso considerar o feito. Agora, em outras. Então, veja aí o exercício de perseverança. Eu tinha mudado a câmera de 4K para HD, eu não sabia quanto de espaço ia usar no telefone, se ia ser suficiente.
não consegui acompanhar se tinha parado ou não de gravar, então o que eu fiz durante a gravação? Eu parei alguns momentos para ver se estava gravando. Então, de novo, eu perdi, tinha gravado 15 minutos ali, ficou gravado 6 e pouco, e tranquilo, vamos rodando um teste. O que eu estou aprendendo cada vez mais? Eu vou saber, para um episódio de 20, se eu gravar em HD, quanto de espaço mínimo que eu tenho que ter no celular, eu vou deixar isso pronto. Outra alternativa na próxima vez é o que? Gravar com a tela com a câmera frontal, ver se a diferença na qualidade de imagem vai ser muito grande, porque eu consigo ver isso, né? Eu tive que parar, descarregar o vídeo para o computador, liberar o espaço do celular, mas vamos lá, é isso aí, o importante é fazer, né? Então, a gente já falou do MVP, a gente falou da gente diferenciar, né? Não feito, feito, bem feito e perfeito, né? Falamos dos 3 graus de energia diferentes que a gente tem, que é tempo, energia e dinheiro, né? Os recursos, desculpa, falei energia, né? Os 3 tipos de recursos diferentes que a gente tem, e a importância de elencar prioridades para a gente saber realmente se o que a gente vai fazer, a gente tem recursos para fazer, se isso é viável ou não. Então, quando a gente vai pensar em colocar metas, né, porque é importante a gente ter metas para a gente ter um caminho para onde traçar. E creio que grande parte das nossas metas elas podem ser colocadas dentro do prazo de um ano, porque um ano vai dar um resultado consistente para a gente, isso é uma coisa importante de ser dita, porque resultados de um tempo maior do que um ano é difícil da pessoa se manter motivada e fazer os ajustes, e talvez períodos de tempo mais curtos realmente fique difícil da pessoa conseguir, como é que fala? Da pessoa conseguir realmente ter resultados significativos quanto aquilo ali, né? Então, já fica a dica para você, a gente está no começo do ano, você pensar assim, quais objetivos ou metas você pode traçar para esse período de um ano, né? Já foram ali 2 para 3 semanas, né? Mas a gente ainda tem uma quantidade muito significativa do ano para realmente a gente acabar conduzindo. Então, quando a gente vai traçar essas metas, é importante a gente seguir alguns preceitos, né? Então, tem a sigla SMART, né, do inglês, que quer dizer inteligente, né, ou esperto, então a meta SMART, né? Uma meta inteligente, uma meta esperta. Onde a gente tem S de specific, né, que é específico, M de measurable, que é mensurável, A de achievable, que é alcançável, e T da questão do tempo. Então, o que quer dizer? Quando eu vou traçar uma meta, é importante que ela seja específica. Vou dar um exemplo aqui mesmo do podcast, do canal do YouTube. Se eu faço assim, eu vou gravar 52 vídeos, 52 áudios, isso é muito subjetivo, muito amplo. Então, na verdade, eu coloquei assim, falei assim, olha, eu vou gravar 52 episódios para podcast no Spotify e do mesmo conteúdo eu vou derivar os vídeos que vão alimentar o conteúdo do YouTube. Eu especifiquei a plataforma, como que vai ser feito, que forma que vai ser. É mais fácil de eu conseguir entregar energia, porque quando fica muito solto, você pode fazer de qualquer jeito e acaba se perdendo no meio do processo, tá? O outro que é o measurable, que é você conseguir mensurar isso. Porque é para você saber se você está evoluindo e saber se você chegou lá ou não. Então, vamos dar exemplo aqui, o 52 é uma coisa que ano retrasado eu nem sabia, né? Assim, nunca tinha parado para pensar que o ano tem 52 semanas. Isso é uma métrica bem importante. Se a gente pega um ano todo, e realmente é longo um ano, né? E aí você tem um objetivo lá, pensa, eu olhando no final do ano que vem, falando assim, que é final do ano que vem, no final desse ano, né? Nossa, um podcast e um canal no YouTube já com 52 conteúdos postados, com interação, com melhora contínua em cada um dos encontros. Parece uma coisa muito grande, não parece? Parece. Mas se eu reduzir isso para 52, fazer por semana, então assim, gravar 20 minutos uma vez por semana é uma coisa muito mais simples. É mais fácil você executar e se colocar dentro do seu dia a dia. Tá? Então, eu coloco hoje muitas coisas dentro disso aí, de 52, vou até parar aqui para ver, né? 52, que é a quantidade de semanas no ano. Então vamos lá, seguindo aqui. 52. A vantagem de hoje é que eu vou pedalar, né? Quase o que 1 hora de pedal, né? Ao invés de ser os 20 minutos. Né? Olhando sempre o lado positivo das coisas. Então, eu colocar o 52 é uma métrica importante, né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Ano passado, eu coloquei os 52 postagens, né, que seria uma por semana no feed. Realmente, eu fiz isso, mas esse ano eu precisava melhorar, né? Então, o que acontece? Eu coloquei o dobro. Então, minha unidade de medida para o ano são sempre 52, que é pelo menos um por semana. Então, 52 agora eu estou duplicado, vão ser 104 postagens. Então eu preciso fazer 2 postagens por semana. O que quer dizer? De segunda a quarta-feira eu preciso fazer uma, de quinta a domingo eu preciso fazer outra. Então veja, é muito mais fácil eu conseguir
mensurar e colocar. E detalhe, vamos supor que eu passei um mês sem fazer. Quer dizer que no segundo mês, para eu continuar dentro da minha meta do ano todo, eu preciso fazer, no caso, a quantidade duplicada. Então, ao invés de 2, eu vou fazer 4 por semana. Então, a cada quase 2 dias eu preciso fazer uma postagem para entrar. Então, essa mensuração ajuda você a fazer esse acompanhamento, se você está atingindo ou não, né? Então, vamos lá, específico, mensurável, aí o achievable, que é ser alcançável. A gente tem que saber que... Então, Pronto, olha que top. Acabou que no final das contas, só deixar retinho. No final das contas travou de novo, né? E eu falei que eu ia testar inclusive com a câmera frontal para saber quando parasse de gravar. Então vocês me dão um feedback de vocês. Vocês acham que fica bem feito assim ou realmente fica feito, tá? Então veja que a gente teve aqui 4K, HD e câmera frontal. Olha que bacana, eu rodando os testes, como é que assim, andando e trocando pneu enquanto a gente está rodando, né? Então, o último item que faltou falar foi, a gente falou do achievable, né, de ser alcançável, tem que ser uma coisa realista, e o T, que é o tempo. Então, a métrica de 52 semanas dentro do ano já tem o tempo suficiente. E dentro do tempo, quanto que eu vou dedicar? Eu vou dedicar 20 minutos? Não, não são 20 minutos para fazer isso aqui, porque eu tenho que preparar, eu tenho que ter ideia do que eu vou falar, eu vou editar o material depois, vou fazer a postagem. Então, eu tenho que pensar que dentro da minha semana eu preciso separar o quê? 2, 3 horas para conseguir realmente fazer esse material? E aí eu vou organizar isso dentro das minhas outras atividades semanais e diárias. Então, para a gente fechar aqui, recapitulando tudo, cada etapa que eu parei, né? O importante é rodar os MVPs, já é um jeito de tratar a questão do perfeccionismo, né? Tá dando o conceito de antes feito do que perfeito. Lembrando que isso vale para coisas que a gente tem que ter consistência e que permitem ajustes, coisas de entrega de resultado que não permitem ajustes, que é só uma vez, né, prestações de serviço e tudo esses aí, muitas vezes realmente a gente tem que focar no bem feito e alinhar a expectativa, porque o perfeito não existe. Então, alinhar a expectativa do cliente e a nossa. A gente tem que entender que para a gente chegar nessas questões, a gente tem que elencar prioridades, e essas prioridades a gente vai utilizar os 3 recursos que a gente tem de tempo, energia e dinheiro para isso, e é importante a gente focar. Aí eu nem sabia que tinha como a câmera frontal sem HD, também estava em 4K e acabou rapidinho. Então, específico, mensurável, alcançável, realista, tem que estar dentro do tempo, tá, pessoal? Então me diga aí se essa aqui em HD ficou bem feita, tá? Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui de tarefas para vocês? Vocês pensarem quais atividades vocês podem realmente planejar, tá? Para executar agora em 2023 dentro desse conceito SMART, tá? O que eu consigo colocar para fazer uma vez por semana, tá? Ou 2 vezes por semana nas 52 semanas do ano, levando em consideração as coisas que a gente fez. E parar para refletir aí, aonde você está sendo perfeccionista, que você está gastando o seu recurso, aonde ele não vai te dar um retorno suficiente ou proporcional aos recursos que você está investindo. E também aonde que você está sendo excessivamente perfeccionista, né, achando que está sendo uma coisa boa e na verdade está te travando e você está sendo, na verdade, um procrastinador. E não confunda isso, tá? Perfeccionista com procrastinador, né? Pare de se dar desculpa para você aí e vamos para cima. Guardo vocês, eu aguardo o feedback de todo mundo, viu? Para que a gente possa cada vez melhorar mais isso aqui e atender mais aí as demandas de vocês. Valeu! Ó, então eu fiquei de mostrar para vocês aqui os bastidores, né? Como é que tá? Tá aqui como é que eu coloquei para ficar numa altura e eu mesmo poder me enxergar, olha. Os vídeos que eu tinha que fazer o download. Aqui a bagunça feita, né? Minha esposa precisa tratar o perfeccionismo dela, que se ela visse isso aqui, ela ia ficar doida, né? E ali atrás aí montei o estúdio, troquei, inverti, eu tava com a bicicleta voltada para cá, né? E agora eu coloquei ali que eu achei que ficou um fundo que ficou bacana. E a iluminação do teto ali, eu ajustei os spotlights ali para conseguir chegar na área. Então é isso aí, pessoal.